A história começa em um belo dia de sol. Lá vemos uma bela mansão, mas também ouvimos alguém dizendo: Princesa, eu trouxe a comida. A princesa respondia, dizendo: Obrigado, babá. Vemos a comida dela. Era um pão duro e uma sopa muito aguada, mas mesmo assim, com esse pingo de comida, ela dividia com sua babá. Essa menina tinha olhos azuis como o céu e um cabelo roxo igual a violeta. A babá, colocando a mão no rosto, dizia: Não posso ir contra a ternura da princesa. Mas ela fala: É mais gostoso quando comemos juntas. Então, depois de alguns minutos, elas acabam de comer. A babá, levantando, dizia: Lavarei os pratos e já volto. A princesa dizia: Até mais, babá, dando tchauzinho para ela com cara de felicidade. Mas, quando a babá sai, ela dá um suspiro e ia até o espelho. Então ela encara o espelho e dizia: Uma roupa velha demais para uma princesa. Apesar de ter 6 anos, tem um corpo de uma criança de 4 anos. Então ela estende a sua mão e dizia: Uma vez, na minha vida, reencarnei na novela Romance Edition, que tinha lido em minha vida anterior. Duque de Bardion, que não aprendeu a lidar com a emoção e foi criado só para sua família Cardian, Phil Bardion e uma grande santa com amado coração e um grande poder divino, Raina. Os dois se encontravam por conta do destino, superaram todo tipo de adversidade, e ao final da novela termina com uma promessa para o resto de suas vidas. Assim, os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Seria bom se esse houvesse sido o final. Desafortunadamente, a história depois do final foi uma tragédia. A Raina morreu depois de dar à luz a uma menina, pois não conseguiu se recuperar. O Cardian está profundamente desconsolado. Nasci saudável, mas Cardian, em seu desespero, esqueceu da minha existência. Passado isso, a princesa estava no quintal. Ela, chutando uma pedra, pensava: Isso está no nível de abuso infantil. Mas então ela ouviu alguém e se esconde, olhando para ver quem era. Viu que eram as empregadas. Então ela ouvia a conversa das empregadas, dizendo: Existe uma princesa sem nome. A outra mulher falava: Para ser honesta, essa donzela é verdade. Ninguém a trata como uma princesa. Comida para matar, porque a babá é tão barata. Ela, ouvindo todas essas conversas maldosas, ficava cada vez mais triste. Então as empregadas falavam que o duque não demonstrou nenhum afeto. Eu não vou deixar passar. Então ela, ouvindo isso, começava a correr. Mas em outra parte, já de noite, nós a vemos na sua cama junto com sua babá. A babá estava lendo um livro, dizendo que o desejo da menina se fez realidade. Por isso a menina está feliz. A princesa, ouvindo a história, fica atenta a cada detalhe. Mas então a babá falava: É hora de dormir, princesa. Mas a princesa dizia: Babá, me concederia um desejo. Então a babá falava: Então, o que vai pedir? Ela, um pouco animada para dizer: Diz, é só que. Mas rapidamente ela se cobriu e falava: Não é nada. Mas então a babá pegava ela e ficava abraçando até ela dormir. Mas, com esses pensamentos, ela dizia que, de todos os modos, meu desejo não se fará realidade. Então é mostrado suas memórias de vida passada. A sua mãe abandonou ela, deixando-a em um orfanato, sozinha, sem ninguém. Mas ainda assim ela dizia: Lua, te peço, vou ser uma boa criança, por isso quero ter uma família nessa vida. No outro dia, a princesa saiu do seu quarto. Olhava que as empregadas estavam trabalhando sem parar. Elas gritavam: Não esqueça de tirar o pó. O que acontece se eu quebrar? Ela, vendo toda essa cena, se perguntava o que está acontecendo. Mas então aparece a empregada gritando, dizendo: Não pode ir logo ali, o duque chegará logo. A princesa, ouvindo isso, falava: O duque Cardian voltará para a mansão. Será que nossos olhos se encontrarão? Mas então a empregada-chefe olhava para trás e viu nossa protagonista. E aí, princesa, a casa está uma bagunça. Por favor, volte para o seu quarto em silêncio. A princesa, assustada, só dizia: Sim. E com isso, a empregada se retirava. Ela ainda pensava: Isso é algo tão injusto, não deveriam me tratar assim. Então ela ficava triste e dizia: Uma princesa em uma concha sem nome. Eu estou em dívida com ela. Mas então, fora da mansão, ela se escondia nos arbustos ao lado, só observando o que se passava. Então ela falava: Acreditou que eu iria entrar? Como é possível ter 6 anos e nunca ter visto o rosto do meu pai?
Devo ver esse lindo rosto para não esquecer. Então finalmente o Duque chegou. As empregadas do lado de fora falavam: Bem-vindo de volta, Duque, à luz de Bardion. Pela primeira vez na vida, ela vê o seu pai. Ela fala: Quero ver mais de perto. E sem perceber, ela acabou saindo do esconderijo. Então ela foi na direção do seu pai e falou: Oi, toda nervosa. O Duque, vendo ela, só falava: Menina, por que está na minha frente? Ela, ouvindo isso, percebendo que ele não a reconhecia, ficava triste e falava: Estou sendo abandonada nessa vida também. Então o Duque se vira para o lado. Mas então ela tirava o seu sapato e falava: Idiota, e jogava o sapato bem na cara dele. Então ela começa a sair correndo de lá, chorando, chamando ele de idiota. Mas, depois de um tempo, lá na frente, ela começava a parar e falava: O que foi que eu fiz? Será que haverá um grande castigo? Os funcionários vão me assediar ainda mais? Mas então ela ouviu o barulho de alguém andando. Então, rapidamente, ela olhava para trás e via que era seu pai, indo atrás dela com um sapato na mão. Ela, vendo essa cena, ficava surpresa e se perguntava: Ele me seguiu para me castigar? Então ela ficava corajosa, mas, em seus pensamentos, ela falava: Bastardo, se chegar mais perto. Mas o Duque Cardian só dizia: Os seus pés. Então ela olhava para baixo e via que seu pé estava sangrando. Então ela se sentava no chão e tentava tocar na ferida. Mas então o pé começava a doer e ela começava a chorar de tanta dor que estava sentindo. O Duque, vendo essa cena, não fazia nada e não disse nada. A princesa, percebendo algo, arrumava coragem e parava de chorar. E falava: Pai. O Duque, ouvindo isso, suava frio e tremia de medo. Então ele soltava o sapato no chão e se virava. Ia-se embora em direção à mansão. Ela, pegando o sapato, salvava e dizia: Cardian é consciente de mim. Bom, então acho que tem alguma chance. E, independente do resultado, vou continuar o procurando. Espera, Cardian, te derreterei com minha doçura. Mas então, já em outro dia, vemos ela acordando na cama, ela se espreguiçando. A partir de hoje, meus dias serão ocupados. E dizia que ontem à noite eu estive pensando em tudo que pude pensar. Cardian me deixará ficar até os 6 anos. Ele não quer que eu o veja como meu pai. Mas, no entanto, não aconteceu mais nada. Ela, se arrumando em frente ao espelho, dizia: Nem se deixar o passar, tudo o que ocorreu ontem será uma manhã como as de sempre. A princesa se lembrava de algo e falava: A babá disse que viria logo depois do almoço, essa é minha oportunidade. Então ela via algo em cima da lareira e ia até lá olhar. Chegando lá, via que eram papéis e lápis e se perguntava a quem deixava uma nota de melhoras. Então ela ia para o chão e começava a desenhar para que a babá não se preocupasse. O desenho mostrava um lindo campo de flores roxas. Então ela deixava o desenho em cima da cama e falava: Tchau babá, estou indo. Então, já fora do seu quarto, ela começava a correr pelos corredores e se perguntava se podia passear pelos corredores e pelo jardim. Mas já lá fora, na escadaria, nós víamos uma linda fonte no meio e, ao redor dela, algumas flores violetas. Ela, vendo tudo isso, ficava feliz, mas ela já estava muito cansada, dizia que levou muito tempo para percorrer tudo isso com as pernas curtas dela. Então é explicado que o Jardim de Flores Violetas de Eldor é o lugar onde Cardian pediu Rain em casamento. Mas já ela, descendo as escadarias perto da fonte, falava que nunca pensou que estaria aqui. É mais bonito do que imaginei enquanto lia a novela. Então a princesa começava a correr, mas já estava cansada e dizia: Por Deus, não estou no meu melhor momento. Então ela se agachava e falava: Farei um arranjo de flores para Cardian. Mas ela não estava se saindo tão bem como esperava. Ela, colhendo as flores, ouvia alguém falando: Meu Deus, você é a princesa. Então ela se virava para trás e via que eram as empregadas. As empregadas, com uma cara doentia, perguntaram o que ela fazia por ali. Ela, vendo a situação em que estava, ficava nervosa, tentava dizer algo, mas não conseguia. A empregada de cabelos verdes falava: Acho que me descuidei do jardim, mas não posso crer que você veio coletar flores. A princesa, ouvindo isso, falava em seus pensamentos: Como é que sou uma princesa e me ignoram?
A empregada de cabelo verde e a outra de cabelo castanho olhavam uma para a outra com uma cara de quem ia aprontar. Então elas pegavam um regador e jogavam para cima, com isso molhando a princesa, deixando ela toda ensopada. A mulher de cabelos castanhos só falava: "Meu Deus, escorregou da minha mão." Essa mulher ia até a princesa e dizia: "Você ficou como uma rata molhada." Mas então a princesa falava: "Isso é o meu limite." Encarava a empregada com raiva. A empregada fala: "O que foi, princesa?" Mas antes de completar a frase, a princesa pulou em cima dela e começou a puxar seus cabelos. A empregada só gritava: "Me solta, quero que me solte." Mas ela não soltava de jeito nenhum. A outra empregada de cabelos lisos olhava e via que não tinha ninguém e falou: "Vamos bater nela." No momento em que ela levantou a mão para bater nela, o Duque Cardia apareceu e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" A empregada, vendo que era o Duque, parava imediatamente e largava a princesa no chão. A princesa, toda melada de areia molhada e machucada, só pensava: "É o Cardian." As duas mulheres, se ajoelhando, falavam: "Desculpe, Duque." Mas a princesa só dizia que não podia acreditar que ele me encontraria quando estou com essa aparência tão feia. O Duque, vendo o estado que sua filha estava e como o jardim estava, ficava com tanta raiva que ele rangia os dentes e falava: "Como se atreve? Explique tudo." As empregadas ficavam nervosas, vendo a situação em que estavam. O Duque falava: "Sim, não tem nada a dizer? Tomarei como um sinal de que querem morrer." A princesa, vendo como ele estava se comportando, falava que ele parece muito incomodado, e de todo modo, o jardim da rainha estava um desastre. Agora, a empregada de cabelos verdes falava: "Bem, a princesa de repente pegou meu cabelo." Mas ela, ouvindo isso, olhava para trás e falava: "Como?" A empregada continuava falando: "Meu corpo foi de repente puxado." "Ah, você derramou, só tentamos consertar o desastre que ocorreu." A princesa, ouvindo tudo isso, olhava para o seu pai e dizia: "Elas me maltrataram." As empregadas, ouvindo isso, ficavam assustadas, e o Duque ficava atento ao que ela tinha falado. Ela, vendo o que tinha feito, ficava nervosa, mas então ela falava: "Elas fizeram tudo isso, não fui eu que comecei." Então o Duque se abaixava e perguntava: "Então o que aconteceu?" Ela baixava a cabeça e dizia: "Eu estava colhendo flores aqui, e de repente essas duas jogaram algo em mim." A empregada de cabelos castanhos dizia: "Tenha cuidado com o que diz, princesa." Ela se virando falava: "Vocês jogaram água em mim primeiro." A empregada dizia: "Claro que não." Então vemos uma aura saindo de trás da princesa. A empregada, com raiva, segurava o braço da princesa, mas rapidamente a empregada caía no chão de tanta dor que estava sentindo em seu braço. Ela dizia que parecia que seu braço ia cair, e vemos nele a mesma aura que estava atrás da princesa. Quem estava fazendo tudo isso era o Duque Cardian, utilizando seu poder mágico para que a empregada não encostasse um dedo em sua filha, e com isso fazendo com que as duas empregadas desmaiassem no chão. A princesa, vendo essa cena, dizia: "Isso aqui foi o Cardian." Então explicou que, na novela original, o Cardian é a única pessoa que pode mudar livremente a aura. Essa aura é suficientemente poderosa para ser comparada com a magia e a esgrima normal, só porque, com o espadachim mágico Cardian, que funciona este império. Então, depois dessa explicação, os cavaleiros aparecem no local e viam que as empregadas estavam desmaiadas. A princesa pensava que só poderia ver isso se participasse da subjugação de Cardian. Então os cavaleiros arrastavam as empregadas. O duque dizia: "Arrastem elas, o pecado é o melhor para a destruição da aristocracia." Então, depois de todos esses acontecimentos, a princesa ficava chocada apenas com essas cenas e pensava: "Ao menos esse lugar tivesse recordações felizes com Raina, mas olhando como ele está agora." Mas então a princesa perguntava: "Vai me arrastar também?" Ela, vendo o que tinha falado, rapidamente colocava a mão na boca. Ela, entre pensamentos, falava que seu coração saiu pela sua boca. O duque, ouvindo isso, só dizia: "Não há mais lixo para arrastar." A princesa abaixava a cabeça e pensava que, em todo caso, era melhor parar de pensar. Inclusive, na obra original, Cardian sempre foi assim, fez o mesmo com a sua amada Raina, inclusive comigo. Então o Cardian perguntava para ela por que ela estava aqui de novo.
Ela, baixando a cabeça e enrolando o cabelo, dizia que era um segredo. Então ele, ouvindo isso, saía de onde estava. A princesa, ainda em seus pensamentos, dizia, nem sequer perguntou se eu estou bem. Mas então ela sente alguém cutucando ela nas costas. Quando ela se vira para ver, era o duque agachado, segurando uma flor na direção dela. Ela, vendo isso, ficava corada e perguntava, isso é para mim? O duque só respondia, sim, acredito que estava aqui para pegar isso. Agora acho que seria melhor que entrasse para se lavar. Ela segura a flor em sua mão e pensava, ele está preocupado comigo agora. Então o duque, já se retirando do local, subindo as escadas, houve um grito. A princesa perguntava-se, por acaso, ele gostava dessa flor. O duque, ouvindo isso, se virava, dava um suspiro e dizia que gostava, e mandava ela de novo entrar para se lavar. Então, em outra parte, vemos a princesa no seu quarto junto com a empregada secando seu cabelo. A princesa pensava, por algum motivo, creio que ele é um pouco diferente do que eu pensava. Até agora pensei que era só porque Cardia me odiava, era inevitável, mas não sabia como ele era antes de sair para a subjugação. As memórias de minha vida anterior voltaram, isso foi depois de Cardian ir, então não parece que ele me odeia. Então a babá falava que o duque enviou um documento. A princesa falava, sério, mas ela estava em outro pensamento, falando que, a partir de agora, podemos nos aproximar mais e mais, e talvez eu possa ter uma verdadeira família com o Cardian. Então, mais tarde, no mesmo dia, ela já trocada de roupa andava pelos corredores, falando, inclusive, começarei a fazer tudo de imediato a partir de agora. E lá atrás vemos as empregadas fofocando. Já no jardim de flores violetas, ela arrancava a flor, dizendo que era o primeiro presente, ramos de flores como presente. Quando ela arranca, vemos que a flor está começando a ficar murcha e está toda amassada. Mas então ela olhava para o lado e dizia que eles limparam tudo o que sujei ontem. Mas, já dentro da mansão, ela estava perdida e se perguntava onde estava o quarto de Cardian. Então ela viu um empregado levando comida e começou a seguir, dizendo que a segunda coisa era encontrar Cardian. Então, ao entrar no escritório de seu pai, a princesa fica visivelmente surpresa com a grandiosidade e elegância do ambiente. O duque, concentrado no trabalho, ouviu alguns barulhos. Com isso, percebendo de onde vinham, se levantava e ia até o pilar, onde ele encontrava nossa protagonista deitada no chão, dando um bocejo e dizendo que suas pernas estavam doendo. Mas então ela percebeu algo, virava para o lado e via que seu pai estava lá. Ela fica feliz vendo isso e dava um oi para ele. O duque ficava surpreso com ela e perguntava como você chegou aqui, mas ela não responde. Então ela começa a se levantar e estender sua mão, segura na rosa, e falava, toma, é para você. O Cardian ficava mais surpreso vendo isso, e ela, continuando, falava dizendo, pegue rápido. O duque, obedecendo, estendia sua mão e pegava a rosa. Ele, segurando, dizia que estava seca e murcha, mas, do nada, ele arregala os olhos ouvindo o que sua filha tinha dito. A princesa tinha falado, vamos ser amigos, papai, e te darei presentes todos os dias. Agora, adeus. Então ela sai do escritório do seu pai correndo, e o duque, ouvindo isso, ficava preocupado e surpreso ao mesmo tempo. Ela, já no corredor, correndo e cantando toda feliz, dizia que saiu muito rápido, mas não foi a hora certa, e parece que ele gostou. Esse era o passo 3, proteger a família com Cardian. Primeiro êxito. Já em outra parte, quando ela acabando de tomar café da manhã, falava para babá que estava indo. É babá, vendo isso, dizia você quer ver o duque? Ela responde, sim. É uma base abaixo me falava, então você não vem comigo hoje? Ela, vendo como sua babá estava, falava, muito bem, vamos juntos então. Então, explicado que depois que ela levou a primeira flor, ela tem visitado Doc todos os dias durante uma semana. Então mostra o flashback, ela indo até o escritório do Duque, entregando uma flor, dizendo, toma aqui. Mas o Duque percebia como a mão dela estava toda machucada. O Duque, vendo a mão dela assim, só falava, não traga mais. Ela, já indo embora, parava na porta e perguntava, você já não gosta mais das flores? O Duque, sem olhar para ela, só falava, sim.
Então pare de trazer. Isso é inútil. Ela, ouvindo tudo isso, ficava surpresa, mas já saiu disso. Ela, de mão dada com Babá, falava que depois disso continuou indo ver o Cardian. A Babá fala para ela que o Duque estava aqui no salão de baixo, treinando com os cavaleiros. Ela balança a cabeça dizendo, sim, mas em seus pensamentos falava que ainda era muito cedo para desistir. Então, do alto das escadas, via seu pai lá embaixo e gritava bem alto para todos ouvirem, papai. O Duque olha para trás, ficava surpreso vendo ela. Ela, descendo as escadas correndo, dizia, oi, papai, com um grande sorriso em sua boca. Os cavaleiros que estavam treinando viam essa menina e se perguntavam, olha a cor de cabelo dela, essa é a mesma menina? O outro cavaleiro falava, vamos. Ela, já em frente ao seu pai, dizia, devemos trocar saudações, papai não sabe disso. A babá agarrando ela, falava, Duque, ela queria vê-lo. Mas a princesa continuava falando, malvado, não quis responder meu oi. O Duque, vendo a situação em que estava, não dizia nada, e como isso o cavaleiro ficava olhando para ele. A princesa continuava falando, responda meu oi. Ele, mordendo a boca, falava, você me lembra alguém? Ele se virando dizia, é perigoso ter filhos, e falava para o seu cavaleiro que estava atrás dele, chamado Elvin, que ele era o responsável pelo treinamento de hoje. O Elvin só respondia, sim, senhor. Os dois ficavam conversando. Ela, vendo isso, dizia, Elvin Graz é o chefe da cavalaria Bardion. Isso significa que ele é o braço direito de Cardian. Então eles acabam de conversar, e o Duque falava, vamos para o meu escritório. Ela só responde, sim, papai. Já na porta do escritório, vemos que ela está segurando a roupa dele, e ela pensava, finalmente voltamos aqui. Já entrando, ele se afastava dela. Ela, vendo isso, ficava um pouco envergonhada. Mas, já os dois sentados, um duque em sua mesa resolvendo os documentos e ela sentada observando seu pai trabalhar, houve uma empregada falando, com licença, eu trouxe aperitivos, uma bandeja cheia de diferentes tipos de doces. A princesa, vendo cada um deles, começava a babar e falava que eles parecem muito deliciosos. O Cardian via como sua filha estava olhando para a comida e a expressão que ela está fazendo. Ele parava de escrever, se levantava, ia em direção dela, segurando um prato de comida, e falava, agora os coma. Ela, vendo todos esses doces, perguntava, você está me dando isso? O Duque, já mais sério, responde, isso é um bolo de... Mas então ele só falava, como quanto quiser. Então ela responde dizendo, sim, então... Depois disso, os dois sentavam-se e ficam comendo a comida. O Duque ficava olhando para ela e falava, se tiverem comendo assim, vão pensar que você passa fome. Ela, mastigando, falava, fome. O Duque responde, para de falar, só fale quando terminar de mastigar. Ela responde, tá bem. Depois de um tempo, quando finalmente ela acabou, ela dava um sorriso que ia de bochecha a bochecha. Ainda sorrindo, ela perguntava, papai, você sabe qual é o meu nome? O Duque, ouvindo essa pergunta, ficava tão surpreso que ele derramava a xícara na sua roupa e perguntava, o quê? A princesa, abaixando a cabeça, falava, meu nome, todo mundo me chama de princesa, até a babá. E continuava falando, dizendo, as flores têm nomes, por isso podemos chamá-las. Papai não sabe o meu nome? O Duque falava, sim, eu sei. Ela, ouvindo isso, ficava tão feliz e emocionada que saía lágrima dos seus olhos. O Duque, cruzando as mãos, falava, é Emeliette Bardion. Ela, ouvindo seu nome pela primeira vez, ficava sem reação. Quando o Duque ainda falava, significa brilha por amor. Quando finalmente ele acabou de falar, ela fica tão feliz que não para de sorrir. Ela ia até ele e perguntava, papai, você escolheu, que nome lindo! Ele respondeu, eu não escolhi. Foi por alguém que eu amava mais do que ninguém. Ele, já com a cara de raiva, falava, é impossível esse nome não existir. Ela tinha pensado nisso antes de você nascer, mas depois que você nasceu, muita coisa aconteceu, e ainda assim. Então ele abaixava a cabeça e fala, é minha culpa ninguém saber seu nome, é minha culpa. Ela, vendo isso, falava, pensando bem,
Eu tinha esquecido há muito tempo, mas agora, o Cardian não é apenas um personagem principal de um livro. Embora esta seja a minha realidade, não é a mesma para o Cardian. Ele é apenas uma pessoa que suporta coisas dolorosas e tristes. Então ela abraçava ele e falava: Eu amei esse nome. Muito obrigado por me dizer. Ela, abaixada das pernas dele, falava: Eu sinto muito. E o Duque perguntava: Por que você sente? Ela dava um sorriso e falava: Por tudo. Então o Duque começava a rir e dizia: Você é uma garota muito malcriada. Já em outra parte, ela estava correndo pelo corredor, toda feliz, dizendo que seu nome significava brilhar de amor, mas então ela escuta uma voz falando: Princesa. Ela, olhando para trás, via que era a empregada. A empregada, com raiva, falava: Parece que está se divertindo esses dias. Por que os servos não estavam no jardim? Elas estão morrendo na masmorra. A princesa fica um pouco surpresa, e pensava: Masmorra? Então falava: Entendi, sinto muito por elas. A empregada, com raiva, gritava: Você não tem compaixão? Ela respondia: Não, é patético. A empregada gritava: Fala que é egoísta. E de quem é a culpa de tudo isso? Eu preciso que você venha comigo. Então ela agarrava a princesa, arrastando ela. Mas nessa hora um cavaleiro passava e chamava a princesa. Então ele perguntava o que estava acontecendo. A Emeliette, vendo ele, em seus pensamentos, falava: Aldin pastor. A empregada, se virando com medo, falava: Não é nada importante. Eu estou arrumando as roupas da princesa. Então a empregada começava a arrumar a roupa dela. Mas o Aldin perguntava: É mesmo? É verdade. A Emeliette falava que o Aldin, visto no livro, era um homem que tinha todas as dificuldades com Cardian por sua lealdade. Mesmo quando Cardian estava em perigo devido à intriga da nobreza imperial, ele tinha cabeça suficiente para resolver as coisas, como Cardian, que não confiava nos outros. Também tinha excelentes habilidades em esgrima. Um nome imperial são desprezados por serem considerados perversos pelos guardiões, o Aldin. E até Emeliette falava: Princesa, está aqui novamente. A princesa sorria para ele. Em seus pensamentos falava: Uma pessoa em quem também possa confiar. Então ela falava: Olá, Aldin. Ele, ouvindo isso, ficava surpreso e perguntava se ela se lembrava o nome dele. Ela falava: É claro, nós nos encontramos antes com meu pai. Ele, ouvindo isso, dava algumas risadas e se abaixava e falava que ela cresceu muito desde a última vez que a viu. Ela, ouvindo isso, ficava surpresa e perguntava: Você me viu? Então ele falava: Fui informar o Duque antes da partida da subjugação, mas, colocando a mão no queixo, falava: Digo, sim, já vi algumas vezes. Ela, ouvindo tudo isso, pensava: Aldin, a pessoa mais próxima do Cardian, você veio me ver. O Aldin perguntava para ela se ela estava indo para o escritório e se ele podia acompanhá-la. Ela responde: Está bem, vamos juntos. Já em outro dia, vemos ela segurando um buquê de flores, indo para o escritório, falando: Papai, eu tenho um presente para você. O Cardian ficava surpreso vendo isso e dizia: Eu disse que não precisava de flores, mas ela só respondia que elas eram muito bonitas. Então ele pegava o buquê e colocava de lado. Ela, vendo isso, perguntava se ele estava muito ocupado. O Duque falava: Por que me perguntou isso? Ela só falava: Não posso perguntar. Então ele responde: Não estou ocupado. Então ela, ouvindo isso, ficava feliz e falava: Legal, então vem comer comigo. Já em outra parte, os dois estavam passando pelo corredor onde todas as empregadas e os mordomos estavam se curvando. Eles estavam indo para a sala de jantar. A Emeliette, passando pelo corredor, só pensava na comida, que até babava, pensando na sopa, nos bolos e sobremesas, carnes. Mas então ela balançava a cabeça e falava: Eu não posso focar apenas na comida. Ela começou a olhar para os lados, pensando: Deve estar por aqui. Então ela via a mesma empregada que a havia maltratado. Ela dava um suspiro e falava: Achei, e falava: Sinto muito, Cardian, mas não acredito que possamos comer juntos hoje. Então Emeliette dava um sorriso e falava: Você é a serva que quis me levar para o calabouço ontem, né? E você é o homem que só me dava pão durante todos os dias. E a senhora que não me deu um alento para esquentar meu quarto no inverno. O Duque, ouvindo isso, ficava com raiva, que sua aura transbordava. Ela continuava dizendo: Uou, nunca havia comido esse tipo de comida antes. Papai, então ele perguntava: Do que está falando? Me explique. Emeliette, ela, se virando, dizia: Eles sempre faziam isso comigo. Papai.
Então ele ficava com mais raiva ainda, em direção ao mordomo. Falava: me responda, mordomo, durante esses anos, estava tomando conta do ducado, mas você estava cumprindo todas as minhas ordens. O mordomo, morrendo de medo, falava: é porque. Mas o duque não prestava atenção nele e falava: Emeliette, estes anos no ducado, alguma vez os serventes te trataram mal? Ela responde: sim, eles gritavam. O duque perguntava: te deram os vestidos novos a cada temporada? Ela, ouvindo isso, só falava: vestidos novos. O Cardian ficava com mais raiva, ativando sua magia, dizia que não precisava ouvir mais nada. O mordomo, morrendo de medo, falava: duque, espera um minuto, mas o Cardian só dizia: muito barulho. Mas então, depois de alguns minutos, o Aldin aparecia, abrindo a porta da sala, falando: duque, quando é mostrado, todos os servos estavam no chão, ajoelhados, cheios de agonia por causa da aura do Cardian. Então ele percebia que era o Aldin. E com isso falava que ele chegou a tempo, e mandava ele trazer a babá da Emeliette. Ela, ouvindo o que seu pai tinha acabado de dizer, ficava espantada, assustada. Então agarrava a perna dele e falava: não, a babá é minha família. Não faça nada com a babá. Ela é a única que me ajudou na mansão. Ele, vendo a expressão de sua filha, só falava que estava a chamando para fazer algumas perguntas. Então, depois de alguns minutinhos, o Aldin voltava com a babá. A princesa, vendo que ela tinha chegado, começava a chamá-la e começava a chorar, e também começava a correr na direção dela, pulando nos seus braços. O Cardian, vendo isso, só falava que, de agora em diante, responda as minhas perguntas sem mentir. Ela, abraçando a princesa, falava que sim, duque. Então ele perguntava: enquanto eu não estava na mansão, de que forma trataram você e a Emeliette? A conversa foi um pouco longa, mas, resumindo, antes de deixar o ducado, a Emeliette enviava regularmente o Aldin para ver como eu estava. Até então, minha babá e eu vivíamos uma vida bastante luxuosa, enquanto desfrutávamos dos direitos que nos são concedidos, é claro, mas quando Cardi abandonou o ducado para subjugar o norte, os servos presumiram que haviam abandonado a Emeliette, e, dessa forma, roubaram o dinheiro deixado para ela e bloquearam a rede de contatos da babá. Assim, eles controlavam aí nossas vidas. A babá ainda falava que achava que o tratamento que me deram e a princesa poderia ser a sua vontade. Duque, o Cardian, ouvindo cada uma das palavras, ficava com mais raiva e se virava, e dizia: levem a menina para o quarto. Já no quarto, ela estava comendo, mas então parava e dizia que já estava cheia. A babá só falava: princesa, você tem que comer tudo para crescer e ser mais saudável. Eu vou lavar a louça e volto em breve. Então ela se retirou. A princesa, vendo que estava ficando tarde, ia até a janela e se deitava, pensando que o Cardian parecia muito triste. Já de noite, ela olhava para as estrelas, para a lua, toda pensativa, mas então ouviu alguém chamando. Era a babá. Ela falava: o que acha de a gente dar uma volta no jardim? A princesa pensava: a esta hora, mas respondia que estava tudo bem. Já no jardim, as duas passeando de mãos dadas, perto da fonte, perto do campo de rosas, a princesa percebia algo, que as folhas estavam flutuando nessa tua direção. Olhando para lá, ela via seu pai no meio do campo das violetas, olhando para o nada. A babá soltava a mão dela, e ela ia em direção a seu pai correndo, mas ele falava: eu estava com medo de te ver, e se você se aproximar penso que vai desaparecer, mas você me conheceu. Então ele se virava na direção dela com seu rosto um pouco vermelho e falava: se eu me aproximar de você, também será infeliz. Ela, ouvindo tudo isso, dizia que não é justo. Então está tudo bem se o papai não me ver agora. Eu estou falando com meu pai. Posso estar perto de você todos os dias, porque isso me deixa feliz. Então ela ia até ele, segurava a mão dele e perguntava: papai, não fica feliz? Então ela baixava assim um pouco, via seu reflexo na água e falava: eu amo estar com você. E papai, gostaria que o papai sorrisse quando está comigo. O Cardian, olhando seu reflexo no lago, ouvindo essas palavras, começava a chorar e falava: sinto muito, não é sua culpa, é apenas. Ela, se levantando, dá um sorriso e falava: não importa, pai, agora é hora de estarmos juntos. Papai, ela, esses pensamentos. Diz que essa noite libertei um homem assustado por uma maldição que ele havia criado. Depois dessa noite, ela recuperou todos os direitos que pertenciam a ela como princesa.
E também foi identificado todas as pessoas que cometeram um crime contra ela. Mais da metade das pessoas, incluindo o mordomo, foram substituídas por servos que atendiam a rainha. Então é mostrado o novo mordomo e a nova empregada. Os dois choravam de emoção vendo a princesa. Ela tomando chocolate quente dizia: ambos me olharam e choraram. Fico feliz por ter suportado tudo para ver isso. Então ela agradecia a empregada pelo chocolate quente. A empregada respondia: é um prazer, princesa. Então é mostrada uma mesa cheia de doces para ela, mas ela não ligava muito para isso. Então ela se virava na direção do seu pai e disse que essa era a melhor parte. O seu pai, percebendo que ela estava olhando para ele, perguntava: por que está olhando dessa forma? Ela estava muito feliz, pois agora podia passar mais tempo com o Cardian. Então ela começava a correr na direção do seu pai perguntando o que ele ia fazer hoje, mas ele só respondeu: você saberá quando eu te disser. Ela, ouvindo isso, fechava o seu punho e descia como sempre com um pouquinho de raiva. O Duque pergunta: o que você vai fazer hoje? Ela se virando fala: o papai saberá quando acontecer. Ele, ouvindo, fazia um olhar que dizia: sério que ela tá falando isso com essa confiança toda? Mas depois disso, ele falava que a babá tinha dito para ele que já é necessário um professor para você. Ela, ouvindo, perguntava: um professor? Ele responde: sim. Quem será sobre história e a ter uma boa etiqueta? E claro que você não fale nada aqui que você não goste. Ela, ouvindo essas palavras, ficava feliz e falava: farei, quero fazer, quero me esforçar muito. Já alguns dias depois, temos um homem na casa. E falamos: bom dia, princesa, eu sou Desca Colvin e serei seu professor de história. Ela ficava animada e dizia: tentarei ser uma boa estudante. O Desca falava: que bom, obrigado por sua amável recepção. Então o professor fala: para a querida princesa, eu ouvi que você está muito interessada na história. Sabe quanto tempo o Império Dandelcius foi fundado? Ela responde: bom, faz 80 anos que foi fundado. Ele, ouvindo isso, falava: está certa. Colocando sua mão no óculos, falava: bom, hoje falaremos da deusa do Império. Primeiro vamos falar sobre a deusa tutora da beleza e da piedade. O primeiro imperador não tinha nenhum poder. A sua majestade Aja Dandelcius queria reviver o país e ajudar com seu desenvolvimento. Tudo começou em um pequeno povoado. Nesse pequeno povoado, sua majestade se encontra com o destino de ser o enviado da deusa da paz, Ornan, o Fade, que tinha muito talento com magia, seguiu Aja e ajudou ele a desenvolver o país, mas, sem querer, se meteu com as relíquias divinas que não deveriam ser tocadas no processo, e Fade, que não era seguidor das deusas, foi amaldiçoado, e sua maldição é viver uma vida imortal, para que possa seguir ajudando. A Emiliette, ouvindo essa história, dizia que se lembrava que tinha um corpo que não envelhecia ou adoecia, mas isso não era uma bênção da deusa, mas sim uma maldição dela, ainda que o mito diga que a deusa o abençoou para proteger o império. Mas se essa história for verdade, o Fade continua vivo. Então é mostrada a imagem de um garoto de casaco preto, camisa branca e cabelos negros, e com seus olhos parecendo que está morto. A Emiliette, pensando nisso, no que ela tinha acabado de falar, começava a chorar, dizendo que ver 100 anos parecia assustador, mas todo este tempo deve ter estado em uma solidão profunda. O professor, fechando o livro, falava: que bom, isso seria tudo. Algum dia, esperando poder remover essa maldição, a princesa, acabando de ouvir isso, ficava olhando para a janela, vendo a bandeira do país, mas então ouvia a voz do professor chamando ela, perguntando se alguma vez ela foi à biblioteca do palácio. Ela perguntava: biblioteca do palácio? O professor sorria, falava: nela há muitos livros interessantes, e se tiver tempo, eu recomendo que vá. Todos os nomes e pessoas da academia têm permissão na biblioteca. É possível encontrar livros diferentes e extraordinários que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas se danificar algum exemplar, a punição é severa. Mas agora, já em outra parte, vemos o Cardia na mesa de jantar falando: a biblioteca do palácio, e dizia que a aula que ela teve deve ter sido divertida. Ela, comendo, dizia que sim, foi muito boa. Ele, colocando sua mão no queixo, falava: pensando bem, eu acho que eu tenho que ir ao Palácio Real. Ela, ouvindo, levantava a mão e falava: eu me leve com você. Ele, ouvindo isso, perguntava: por que eu devo te levar? Ela, olhando para ele, só falava: porque se eu for, e agora em diante eu só ouvirei o papai. Ele, gostando da resposta dela, dava um sorrisinho e falava: bom, veremos se você vai me dar ouvidos. Então ela falava que ele é o melhor pai
Já em outra parte, é ela no seu quarto. Ela estava cantando, pois tinha acabado de tomar um banho. A babá falava que ela estava muito feliz e dizia que a cabeça dela estava tremendo. Eu respondia que era muito bom assim. Então a babá fazia um carinho na cabeça dela, e ela falava que não podia acreditar que ela vai à biblioteca do Palácio Imperial tão rápido. Então depois disso ela foi ver seu pai. Ela estava com seus cabelos amarrados, com um lindo vestido branco, com algumas joias. Ela fala: "Papai, eu já estou pronta." Mas ela estava muito mais feliz também porque ia ser a primeira vez dela saindo. O seu pai também estava elegante, com uma bela roupa preta, com detalhes azuis e algumas joias. O seu pai falava: "Você parece empolgada." Mas ela, vendo como seu pai estava tão elegante, botava a mão na testa, se virava para trás e dizia: "Meu pai é tão brilhante." Seu pai vendo isso perguntava: "O que está fazendo?" E a babá só ficava lá rindo, mas ela, com um brilho nos olhos, falava: "Papai de verdade, a partir de hoje." Mas antes de completar a frase, seu pai agarrava ela, levantando ela nos braços, dizendo: "O sol vai se pôr nesse ritmo. Você não queria ir à biblioteca, agora vamos." Então ele começa a sair da mansão, e com isso é mostrada a mansão de cima, que parecia mais um palácio. Já na cidade, ela ficava admirada, vendo as coisas que nunca tinha visto antes. Ela achava isso fascinante, pelas pessoas andando, vendo as construções das casas, vendo como era a vida das pessoas de lá, e as pessoas dançando, as pessoas cantando, se divertindo, até jogando jogos. Mas o que mais chamou a atenção dela foi um restaurante de doces, que ela pediu para o seu pai. Mais tarde lá, o Cardinho dizia que pensaria no seu caso se você for obediente, mas ela não estava ouvindo, só estava encarando a loja. Mas depois de alguns minutos, ouvimos o cocheiro dizendo: "Duque, chegamos à biblioteca do Palácio Imperial." Então é mostrada a biblioteca, que mais parecia um arranha-céu, de tão alto que era. Ela, vendo isso, falava que essa era a biblioteca do Palácio Imperial. Realmente é muito grande. O Cardinho chamava ela e ela se virava. Ele falava que tinha alguns assuntos no Palácio Central, então ele voltará em 2 horas. Então até lá, não se mete em confusão, escute a sua babá. Ela só falava: "Claro, eu vou ouvir ela", e dizia para ele ter uma boa viagem. Mas já dentro da biblioteca, ela ficava surpresa e dizia que é até maior do que parece do lado de fora. "Aqui deve ter milhões de livros, né, babá?" Então ela apontava e perguntava para a babá se devíamos ir para lá. Mas a babá ficava olhando para uma placa que dizia: "Infantis, a princesa." Vendo isso, a princesa, vendo isso, chamava ela e falava que estaria lendo por aqui. "Você quer dar uma olhada por aí?" A babá respondia, mas então é interrompida. A princesa dizia que estaria na sua frente. E olhando, a babá dizia: "Então volto logo." A princesa fala: "Assim, te vejo depois." E saiu andando, vasculhando cada pedacinho da biblioteca. Ela, andando, dizia que adorava cheiro de livro da biblioteca. O cheiro lembrava quando ela era estudante em sua vida anterior. Então ela se depara com um livro de magia e parava e pensando que agora ela seria capaz de usar magia como o Cardian. Então ela tem mais um livro e disse que era um manual de magias para principiantes, e que gostou disso. Então ela começara a andar, procurando um canto para ela ler o livro, mas então ela se depara com um menino deitado no chão. Ela fica surpresa e pergunta: "O que? Alguém está dormindo?" Olhando para ele, ela dizia que ele realmente é bonito. Mas então ele abria seus olhos e via que tinha alguém na sua frente, e perguntava: "Quem é?" Ela ficava surpresa mesmo, e se afastava repetidamente, e dizia: "Sinto muito, eu te acordei enquanto você dormia." Ele, vendo o jeito que ela está fazendo, falava que estava tudo bem. "Então tá bom." Sorrindo, sorria e falava que ele já dormiu o suficiente, mas ela, vendo a expressão que ele estava fazendo, perguntava se ele era um anjo. Quando ela percebe o que tinha falado, rapidamente tapava sua boca com as mãos, envergonhada. O garoto, rindo, falava que existe um anjo na minha frente, mas nos pensamentos ele dizia: "Realmente, um anjo não é realmente diferente de qualquer outra pessoa." Esse garoto falava que já passou bastante tempo desde que viu uma criança aqui. Ela, ouvindo isso, falava: "Mas você também não é uma criança." Ele, parecendo surpreso com o que ela tinha falado, olhava para sua mão, que era bem pequena, e falava: "Ah, eu também era um menino." Então ele falava: "Ah, eu me esqueci por um momento. Mas quantos anos você tem?" Ela fala que tem 6 anos. Ele dizia: "6 anos, realmente é uma criança." Bom, não tem importância. Então ela ficava encarando ele e perguntava: "Qual é o seu nome?"
e dizia que seu nome era Emeliete. Ele, ouvindo isso, falava: bom, meu nome é Fai, por favor, me chame de Fai. E também ele chamava ela de Riel. Então ela perguntava: Riel. Então o Fai falava: posso te chamar de Riel como um apelido? Ela ficava feliz ouvindo isso e perguntava: Fai, então você quer ser meu amigo? Ele perguntava: amigo, você quer ser minha amiga? Ela responde: o que você quer dizer? Os amigos, sim, se divertem conversando. Mas então ela ouve a babá chamando ela, então se perguntava onde ela estava. Ela, ouvindo tudo isso, falava para o Fai que tinha que ir agora. Ele falava: já, bom, então sejamos amigos, e eu sempre estou por aqui, você pode voltar na próxima vez. Riel, ela se levantou e dizia: sim, eu volto logo, nos vemos em breve, Fai. Então ela começa a sair correndo, falando para a babá que ela estava aqui. A babá, preocupada, falava: por favor, não consegui encontrá-la. Meu coração quase parou. A Emeliette dizia: me desculpa, eu estava vendo os livros. A babá dizia: é hora de vermos o Duque antes que fique tarde. A princesa falava: ok, sem problemas, ao mesmo tempo que olhava para o lado, aonde o Fai estava. Já lá fora, as duas andavam de mãos dadas, indo em direção ao lugar que tinham combinado. A princesa, em seus pensamentos, falava que achou os livros divertidos e ficava feliz, que até sorria. Mas então a babá mandava ela esperar um minuto, pois ela ia verificar se tinha alguma mensagem. Então ela tira uma bola de cristal do bolso. Então a Emeliette explicava: se colocando em termos de sua vida passada, seria uma bola mágica com uma função semelhante à de um telefone celular, mas, se ela quiser receber ou fazer ligação, o usuário deve ter um grande poder mágico, para que magos como o Cardian possam usá-la. Depois de explicar isso, ela percebia algo. Ela percebia um monte de olhares para ela, um monte de pessoas fofocando sobre ela, falando que essa é a menina, a santa falecida. Então ela se virava junto com a babá e via uma multidão de pessoas nobres a encarando e falando dela. A babá, vendo essa situação, rapidamente puxava ela para mais perto e a cobria com um vestido. Mas as pessoas ficavam lá, chegando um pouco mais perto delas para observá-la de perto. Mas então, nesse momento, chega uma carruagem com o duque. O Cardian saía rapidamente dela e chamava sua filha. Os nobres que estavam lá, olhando, ficavam um pouco surpresos vendo isso, e a nossa protagonista ia correndo até seu pai, o chamando. Ele, pegando ela nos braços, perguntava se ela se divertiu na biblioteca, sem causar acidentes, e via o livro que ela estava segurando e falava: vejo que você alugou um livro. A Emeliette respondia: sim, tinha muitos livros interessantes. Olha, a arte da capa parece interessante, certo? Mas o duque não estava prestando atenção, pois ele estava olhando para os nobres que estavam os encarando, e com isso falava que parecia que há muitas moscas aqui, vamos embora. Já dentro da carruagem, ela olhava pela janela e falava: papai, e agora em diante me chame de Riel. Ele, ouvindo isso, perguntava por quê. Ela, sorrindo, dizia que esse será meu apelido a partir de agora. O duque, lendo um livro, falava: um apelido do nada? Que repetindo isso, a Riel, olhando para seu pai lendo um livro, falava: papai, quero aprender magia. Então, alguns dias se passaram. Vemos um homem, um mago, dizendo: boa tarde, senhorita, eu sou encarregado de te ensinar magia, me chamo Teto, um mago de primeira classe. Então ela fala: ficarei entre os cuidados do mestre Teto. Então ele, dando um sorriso, responde: sim, mas, quando levanta a cabeça, ele via que o duque estava na sua frente e ficava assustado. Ariel, percebendo isso, falava: papai, não tem coisas para fazer? E o Teto ficava se tremendo de medo, vendo um pouco da aura do duque. O Cardian só falava: ignore-me e preste atenção na sua aula. O Teto, em seus pensamentos, falava que não podia ignorá-lo, e um pouco triste dizia para Emeliette: bom, primeiro vou verificar se a senhorita tem magia ou não. Então ele tirava uma caixa da bolsa. Ela, vendo isso, perguntava o que era essa caixa. Ele respondia que isso é um instrumento mágico que detecta se tem magia no seu corpo. O Duque, interrompendo, falava que basta apenas tocar nela com as mãos, que ela irá nos dizer. O Teto, se tremendo de medo,
confirma o que disse. É um instrumento que nos dirá se tem poder suficiente em seu corpo para fazer o uso de magia. Então ele fazia uma demonstração, tocando o objeto, e o objeto começa a ficar com tom verde. Ela, vendo isso, ficava surpresa e admirada. Então ele falava que, desta forma, é preenchido com a cor única de sua magia. Normalmente, os magos de classe superior preenchem até a metade, e pessoas comuns, com pouco poder, preenchem um pouco. Ela, se virando para o seu pai, falava: Papai, que cor é sua magia? Ou você não poderia pegar? Ele, ouvindo isso, fica surpreso e falava que não. Ela, curiosa, perguntava por quê, mas ele só suspirava. O teto dava uma risada e falava: Senhorita, se ele fizer isso, não poderemos medir sua magia. O guardião falava que, no momento em que registrar meu poder, ele se partirá em pedaços. Esse tipo de brinquedo não pode medi-lo. O teto, um pouco chateado, falava: Isso mesmo. O poder do Duque é tão grande que esse tipo de instrumento não pode medi-lo, e mesmo o da torre mágica da capital mal consegue fazer isso. Ela, ouvindo isso, ficava animada e falava que queria tentar isso. Então ela pegava o aparelho em suas mãos e pensava consigo mesma: será que ela também o destruirá em pedaços como seu pai? Mas então passaram-se uns minutos e nada aconteceu. Então passam mais alguns minutos e já estavam se perguntando por que nada aconteceu. Então ela, um pouco triste, dizia: Parece que não vou conseguir, mestre. Ele, tentando animar ela, falava: Senhorita, não desanime. Se o seu poder não for mágico, mas sim um poder divino, não refletirá no instrumento. Ela, ouvindo falar poder divino, olhava para o seu mestre. Ele falava: Isso mesmo. Então explicava que todas as pessoas neste mundo nascem com magia ou poder divino. Aqueles com muita magia se tornam magos, caso contrário, aqueles com muito poder divino se tornam sacerdotes. Como a força de ambos é bastante semelhante, não há muita diferença. No entanto, ambos os poderes não podem ser misturados. Assim, uma vez por ano, celebramos o dia cerimonial, uma cerimônia em que as crianças de 10 anos são gravadas com a marca especial que as distingue. Isso é porque, em casos de emergência, apenas magos podem curar aqueles com poder mágico, e apenas sacerdotes podem curar aqueles com poder divino. Ela pensava consigo mesma que isso é similar ao exame de sangue e transfusão de sangue em sua vida passada. Então ele continua falando: se você não tem magia, você terá poder divino, pois ambos os poderes não podem coexistir no mesmo corpo. Ela, ouvindo isso, falava: Então eu tenho poder divino? Mas ele continuava dizendo que, desde que a senhorita Reina era a alta sacerdotisa do templo, mas então ele percebe o que disse e tampa a própria boca de medo, pois o duque estava bem na sua frente. A princesa pensava: ele falou Reina, que me nomeou com o significado de brilhar, de amor, e com quem eu pareço, minha mãe. Ela, olhando para seu pai, fala que provavelmente, para o guardião, eu vou crescer e serei mais parecida com a reina. Mas então ela perguntava ao mestre: como o poder divino é medido? Mas então o seu pai falava: não me parece que seja necessário. Olha para a caixa. Então ela olhava para a caixa e via que tinha um brilho preto nela. Então ela falava: isso é muito. Mas então ela percebia que sua caixa estava mudando. Antes, só tinha um brilho preto. Mudou e apareceu outro totalmente diferente, uma cor roxa. Não tinha só mais um, tinha dois, um roxo e um preto. Ela, vendo isso, ficava surpresa e falava: magia com duas cores. E assim a gente encerra mais um vídeo por aqui. Se você curtiu e quer ver a continuação, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua opinião aí nos comentários. Valeu por assistir até o fim, a gente se vê no próximo. Até lá!